Muito bem. Meus irmãos, se você faz a sua leitura regular da palavra de Deus, você sabe que o Senhor fala aos nossos corações por meio da sua palavra. Na minha leitura regular, eu estava em João, os primeiros capítulos, e quando li João capítulo 3, o Senhor me dirigiu a poder trazer um estudo para vocês que fizemos há 6 anos atrás. E de alguma forma sei que vai ser importante, seja para aqueles que estão presentes ou para aqueles que estão nas suas casas. Mas nós vamos falar sobre o novo nascimento. Pode abrir a sua Bíblia para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vamos falar então sobre o novo nascimento. Quero encorajar a vocês, salvos em Cristo, irmãos de longa data. Tudo aquilo que nós vamos falar hoje pela manhã, se você já nasceu de novo, se você já fez uma decisão a Cristo, aqui nós temos a maneira mais clara de se poder apresentar o Evangelho a uma pessoa. Então eu encorajo a todos vocês, anotem as passagens, anotem as palavras-chave, a fim de que possa ser explicado, a fim de que possa ser entendido, algo que muitas pessoas não entendem. Mas João capítulo 3, por favor me acompanhem a leitura, nós leremos versículos de 1 a 8, e a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Deus abençoe a sua palavra. Eu quero convidá-los novamente a fecharem os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Deus querido, mais uma vez eu clamo ao Senhor que por meio do Espírito Santo o Senhor nos dê o entendimento. Abra o coração de todos aqueles que aqui estão, ó Deus. Sejam daqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que têm certeza da sua salvação, bem como nós oramos principalmente por aqueles que ainda não nasceram de novo, por pessoas que são religiosas, por aqueles que são amigos do Evangelho, mas que nunca entregaram a sua vida a Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo possa martelar em nossos corações a verdade da sua palavra, dar a convicção a Deus do pecado, da justiça e do juízo para aqueles que ainda não têm Cristo, mas para aqueles que são salvos. O genuíno Evangelho, a maneira mais clara de como nós podemos explicar para alguém que não tem Cristo o que é ser um filho de Deus. Nós lhe pedimos a Deus todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu destaco o versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: é importante nascer de novo. Aqui, meus irmãos, deixa eu voltar. Está dizendo para nós o seguinte: importa nascer de novo. O novo nascimento para muitas pessoas é algo desconhecido. Não importa se são pessoas que frequentam a igreja. Nós vivemos num país que é denominadamente cristão. Só que o fato de se denominar cristão não faz de ninguém um filho de Deus.
A doutrina que nós estamos vendo, o que a palavra de Deus nos ensina, vai abrir os nossos olhos principalmente para algo que muitas pessoas não entendem. A religiosidade ou a religião não faz de ninguém um filho de Deus. O fato de uma pessoa frequentar uma igreja qualquer que seja, o fato de uma pessoa portar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, o fato de pessoas fazerem sacrifícios para Deus, não faz de ninguém um novo nascido em Cristo, um filho de Deus. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, em João capítulo 3, nós temos Nicodemos, onde a Bíblia não fala muito sobre ele, mas ele é o típico religioso da época. É claro que dentre os religiosos ele se destacou porque ele foi até Jesus para procurar ou para pesquisar quais eram as verdades daquele que se denominava um mestre em Israel. Nós vemos aqui em João capítulo 3 que ele era um dos principais dos judeus, ele fazia parte do Sinédrio, era um fariseu. Ele se comporta diante de Jesus com muito respeito. Ele fala no versículo 2, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Meus irmãos, o fato dele ter se encontrado com Jesus à noite era costume da época que aqueles que eram mestres, eles executavam todo o trabalho durante o dia e só tinham encontros reservados durante a noite. Então Nicodemos fazia parte das pessoas que eram os religiosos da época. Eles viam aqueles sinais que Jesus estava fazendo, mas na mente deles, eles não sabiam se Jesus era o Messias ou se não era. E quando ele pergunta a Jesus, ou pelo menos quando ele chega a Jesus, Jesus já de claro, de pronto, ele fala no versículo 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele era um homem versado nas Escrituras, Nicodemos. Era um homem que conhecia as Escrituras por fazer parte dos fariseus, e os fariseus eram um grupo proeminente na época dos religiosos de Israel. Ele conhecia as Escrituras. Pelo fato de fazer parte do Sinédrio, era um homem, sim, de respeito e também de proeminência entre os fariseus. Só que Jesus conhece os corações. E mesmo quando ele deu as suas credenciais, respeitando Jesus, o Senhor já respondeu o que era importante, o que estava no coração de Nicodemos. Importa nascer de novo. Eu quero dizer para todos vocês que na nossa vida, nós nos deparamos com muitas pessoas que frequentam as igrejas. Pessoas que por vezes chegam por influência dos seus pais, pessoas que chegam por influência dos seus namorados, namoradas, amigos, amigas. Eu, quando fui a primeira vez em Barueri, eu fui por influência da moça que eu gostava, que na época era minha namorada, mas hoje é minha esposa. Então eu não cheguei à igreja porque eu queria ouvir do evangelho. Então nós temos todo tipo de pessoas que chegam à igreja. E muitas vezes, por pessoas terem sido batizadas em determinada denominação quando crianças, alguns têm na sua mente que eles são filhos de Deus. Que ao morrer vão para o céu. Que têm o favor de Deus sobre suas vidas pelo simples fato de ter pertencido a uma igreja. Pessoas se dizem cristãos por dizerem que creem em Deus. Quando biblicamente, meus irmãos, Jesus deixa claro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O maior problema é que, como nós somos seres finitos, nós sabemos que estaremos vivos enquanto o Senhor permitir. A morte um dia vai chegar se o Senhor não nos arrebatar. Nós não temos o entendimento do que é a eternidade. Mas nós precisamos compreender que a nossa vida, ou pelo menos a nossa eternidade, o nosso futuro depende das decisões que nós fazemos na atualidade. Então, meus queridos, eu quero explicar para vocês o que é um novo nascimento. O que é nascer de novo? Então, eu vou responder algumas perguntas aqui. Alguns versículos serão colocados e vocês, por favor, me acompanhem. Então, a primeira pergunta é especificamente essa. O que
significa nascer de novo. Quando nós vemos aqui no versículo 3 o Senhor Jesus Cristo dizendo isso a Nicodemos, a palavra novo, ou pelo menos nascer de novo, significa literalmente nascer do alto. Ou seja, é nascer como cidadão do céu. Todos que estão aqui, todos que estão vivos já nasceram. Todos nós temos pais, estamos vivos. Mas isso não nos faz filhos de Deus. Então Jesus dizendo para um dos religiosos da época, é importante nascer de novo. Também, meus irmãos, entendamos que todos que desejam ir para o céu devem nascer de novo. Não se pode entrar na eternidade por parentesco, por ter nascido num lar cristão, por ser filho do pastor, por ser filho do diácono, por ser filho do missionário, por ter nascido num lar cristão, por frequentar a igreja por muitos anos. Isso não faz de ninguém um salvo em Cristo. Então, todos que desejam ir para o céu devem nascer de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer que nascer de novo é tornar-se nova criatura. O Alisson vai clicar no versículo ali, vai aparecer para vocês. Vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então o novo nascimento faz de nós novas pessoas. Novos gostos, novas atitudes, porque nós não pertencemos mais a nós. Não vivemos mais para uma vida de egoísmo em relação aos nossos pecados, mas nós vivemos para Deus. Também, irmãos, o novo nascimento é Deus transformando você em um novo homem. E aqui nós estamos falando na questão de humanidade. Efésios capítulo 4, versículo 24, que vai aparecer na sua tela. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Todos nós somos pecadores e já já nós vamos ver isso. Só que o novo nascimento é verdadeiramente, meus irmãos, Deus nos concedendo um novo coração, um novo caráter, fazendo de nós um novo homem e uma nova criatura. E é muito importante tudo isso. Porque, como eu disse para vocês, na última estimativa que foi feita, o Brasil é um país de quase 90% das pessoas que se declaram cristãs. Grande parte das pessoas se dizem cristãos. Só que se dizer cristão não faz de ninguém um filho de Deus. Nós temos dito para muitas pessoas que talvez uma das mentiras mais pregadas por Satanás é que todas as pessoas são filhos de Deus. Quando na verdade a palavra nos dirige a dizer que somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam Cristo como seu Salvador. Então o novo nascimento não é nascer da carne, mas é nascer de Deus. A próxima pergunta a ser respondida é a seguinte: qual a importância de nascer de novo? Veja novamente comigo o versículo de número 3. A isso respondeu Jesus: em verdade, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, meus queridos, Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E não só isso, versículo de número 5 vai dizer o seguinte: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E verdadeiramente, essas duas palavras elas são importantes: ver e entrar. Não é baseado naquilo que eu gostaria. Não é baseado naquilo que as pessoas acham. Não é por portar uma Bíblia. Não é por ter lido toda a palavra de Deus. Mas é verdadeiramente ter nascido de novo. Pense o seguinte: imagine que hoje você ganhasse uma passagem para Disney. Imagine que alguém te presenteia com uma passagem, com uma entrada para o parque da Disney. Só que tem o seguinte detalhe: se você pega o avião aqui no aeroporto, chega lá nos Estados Unidos, se você não tiver o passaporte, você pode ter a passagem,
você pode ter a entrada do parque da Disney, que se você não tiver o passaporte, o que acontece? Você não entra. Você não pode entrar nos Estados Unidos se você não tiver o passaporte. Meus irmãos, exatamente a mesma coisa. Pessoas que não têm Cristo como seu Salvador, pessoas que são religiosas, elas podem proclamar o nome de Deus, elas podem dizer que confiam em Deus. Novamente eu lhes digo, elas podem ter crescido, elas podem ter nascido, crescido e morrido frequentando uma igreja, que isso não significa absolutamente nada em relação ao novo nascimento. Então o novo nascimento seria como você... na verdade, né, ficou faltando uma palavra ali, como se você precisasse de um passaporte necessário para morar no céu. Então não há nenhum outro meio de chegar na presença de Deus se não tiver nascido de novo. A próxima pergunta a ser respondida: por que eu não posso desfrutar do reino de Deus sem nascer de novo? Versículos 6 e 7, você pode me acompanhar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos renascer de novo, importa-vos nascer de novo. O vento sopra, versículo 7, até o versículo 7. Então, meus queridos, o que é importante nós entendermos? Primeiramente, todo ser humano é carnal e corrupto. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23, e algum tempo atrás nós já estudamos sobre isso. Mas quando nós falamos que todos pecaram e carecem ou estão destituídos da graça de Deus ou da glória de Deus, Deus nos criou em santidade. Deus criou Adão e posteriormente Eva em santidade. O pecado entrou no mundo através de Adão e também através de Eva. Todos nós que somos descendência de Adão carregamos sobre nós a semente do pecado. Quantos pecados nos impedem de entrar na presença de Deus? Quantos? Apenas um. Então, como que nós, homens e mulheres pecadoras, nós podemos entrar na presença de um Deus santo? É exatamente isso que Paulo está dizendo, ali em Romanos capítulo 3. Todos aqueles que nasceram de Adão, que são semente de Adão, nós estamos separados da glória de Deus por conta dos nossos pecados. Também, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vai dizer o seguinte, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Só que aí você pode pensar o seguinte: beleza, eu nunca fiz nada disso. Então, pelo simples fato de nunca ter cometido nenhum desses pecados, eu posso entrar no reino de Deus. Meus queridos, não são só esses pecados que impedem uma pessoa de chegar até Deus. Todo e qualquer pecado nos impede de chegar na presença de Deus. Pode voltar lá, Alisson, por favor. Então uma pessoa não pode desfrutar do reino de Deus sem ter nascido de novo, porque todos nós fomos nascidos em pecado. O reino de Deus não é um reino físico, mas é um reino espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48 a 50, vai dizer o seguinte, pode clicar lá, Alisson, por favor. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. E isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Não é com o corpo físico que nós chegaremos na presença de Deus. O homem é composto de 3 partes imateriais: o corpo, a alma e o espírito. O corpo, nós sabemos que um dia, quando ressuscitarmos em Cristo, teremos o corpo glorificado. Mas o que faz da ligação entre nós e Deus é o espírito. Só que o nosso espírito está morto por conta do pecado. A alma é o centro das nossas emoções.
Então o nosso espírito está morto, porque nós morremos com o pecado de Adão. E aí, meus irmãos queridos, quando nós estamos... Pode voltar, por favor, Alisson. Quando nós estamos explicando para pessoas, é isso que muitas vezes pessoas não entendem. Não é o simples fato de achar que determinadas situações fazem com que pessoas possam chegar à eternidade por serem pessoas boas. Nos muitos evangelismos que nós fazíamos lá no Paraná, quando tínhamos que fazer um evangelismo por semana, muitas pessoas diziam: ah, mas eu acho que eu vou para o céu porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu faço boas obras, eu faço isso, eu não faço aquilo, então é tudo centrado no eu. Quando, na verdade, o novo nascimento não depende de nós. O novo nascimento depende de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, o Senhor tem que lhe dar uma nova natureza, tornando-se assim um membro da família de Deus. 2 Coríntios 5,17 nós já lemos, mas Efésios capítulo 2, versículo 17 a 20, o Alisson vai colocar aí na tela para vocês. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vamos imaginar a seguinte questão. Como que hoje uma criança que você pega num abrigo, como que ela pode ser o seu filho? Tem todo um processo. Você chega diante da justiça, você faz uma petição, eles vão analisar a sua vida, vão analisar suas condições financeiras e psicológicas, e posteriormente a um processo, aquela criança, ela pode ser determinada que será o seu filho através da adoção. Mas se você encontra aquela criança no abrigo e diz: você é minha filha, a partir daquele momento, magicamente ela passa a ser o seu filho? Não. Porque existe um processo. É o que muitas pessoas fazem. Pelo simples fato de dizerem que acreditam em Deus, creem que Deus o receberá na eternidade por simplesmente dizerem que creem em Deus. E esse é um grande problema. Porque a religiosidade é um dos caminhos que fazem com que pessoas possam ir para o inferno. Vocês se lembram uma das acusações de Jesus aos fariseus? Estão cegos, guiando outros cegos. Quantas igrejas não existem hoje em dia? Vocês acham que todas as igrejas que se dizem cristãs são verdadeiramente cristãs? Não, não são. Os jornais estão repletos de informações que em alguns lugares de São Paulo e do Rio de Janeiro, igrejas foram montadas, foram construídas como lavagem de dinheiro para os do tráfico. Uma das maneiras de tornar dinheiro ilícito lícito é passando também por igrejas. Então nem toda porta que se abre que está escrito Jesus Cristo é o Senhor é uma igreja que prega a verdade. Nós hoje temos passado por um cristianismo relativizado. Nós temos vivido um cristianismo onde muitas pessoas acham que é só baseado no dinheiro. Eu já falei para vocês, toda reportagem que fala sobre pastor, eu gosto de ler. Algum pastor que fez alguma coisa, que fez algo errado. Por quê? Porque tudo é generalizado. O Iago Martins, que é um conhecido blogueiro, pastor, ele estava colocando nas suas redes sociais que ele, pastor, tirou uma foto em determinado local turístico. E aí nos comentários ocultos, os haters, aquelas pessoas que gostam de falar mal dos outros, mandaram no privado: gastando o dízimo dos outros. Todos aqueles que são pastores sérios, eles vivem das contribuições que os irmãos, através da igreja, dão a fim de que nós possamos ser sustentados com as nossas famílias. Há alguma coisa errada
de pegar o sustento que Deus me dá por meio da igreja e passear? Não há. Só que na mente de muitas pessoas, tudo aquilo que o pastor tem é fruto daquelas ovelhas que estão dando tudo o que elas têm a fim de que eles possam gastar nos seus bel prazeres. A gente não pode generalizar. A gente não pode dizer que todo policial é corrupto. A gente não pode dizer que todo político é bandido. A gente não pode dizer isso. E nem que todo pastor é ladrão. Não se pode generalizar. Não se pode dizer que todo cristão é um alienado, que vai à igreja atrás de bens materiais. Não é isso. As igrejas que são sérias, as igrejas que são corretas, são aquelas que anunciam a salvação em Jesus Cristo. Eu deixo claro para todos vocês. Se qualquer um de vocês está nessa igreja procurando ser rico, a porta da rua é serventia da casa. Porque o nosso interesse não é fazer de ninguém rico. Se um dia você for, que seja pela vontade de Deus. O nosso foco é poder explicar o caminho da salvação às pessoas. Pode voltar lá, Alisson, por favor. O nosso foco é poder fazer de todos vocês, homens e mulheres de Deus, pessoas que conheçam o verdadeiro Deus. Ontem, aos casais, nós lemos Jó capítulo 42, versículo 5. Através de todas as situações que aconteceram com Jó, ele conheceu verdadeiramente a Deus. Talvez muitos de vocês nunca conheceram a Deus verdadeiramente. E somente no tempo de angústia é que nós podemos conhecer quem é o Senhor. E eu sei que muitos de vocês já participaram de funerais de pessoas não crentes. Quando você participa do funeral de uma pessoa não crente, você vê muitas pessoas desesperadas. Muitas pessoas que acham que nunca mais verão os seus entes queridos. Mas quando você vai no funeral de um cristão, você sabe que há tristeza pela separação física, mas há alegria de um reencontro na eternidade. Porque a nossa vida, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, e a nossa esperança não se limita a essa vida. Todos nós que temos entes queridos que estão na presença de Deus, sabemos que um dia nós os veremos. Nós teremos o privilégio de estarmos todos reunidos na presença de Deus, aqueles que nasceram de novo. Então nós temos respondido algumas perguntas. O que é o novo nascimento? É literalmente nascer do alto. Não é nascer desse mundo. Todos nós já estamos aqui, nós já nascemos. Nós respondemos qual a importância de nascer de novo. Todo aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E nós acabamos de responder porque não posso desfrutar do reino de Deus sem o nascer de novo. A pergunta que nós vamos responder é essa: como que alguém pode nascer de novo? Volte para João capítulo 1. Eu sei que eu vou colocar ali, mas é importante você abrir na sua Bíblia. João capítulo 1, versículos 12 e 13. O Alisson pode clicar ali, por favor? Preste bem atenção, meus queridos. Como que uma pessoa pode nascer de novo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Vamos tentar de novo? Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o novo nascimento não é porque eu quero. Meus queridos, primeiramente, pode voltar, Alisson, por favor. O que nós vimos na passagem que lemos é que o novo nascimento não é do sangue. Não é por meio de parentesco. Eu amo as minhas filhas. Eu amo os meus pais. Eu amo os meus irmãos. Talvez todos, nem tanto, brincadeira. Mas eu amo a minha família. Gostaria muito que todos tivessem a mesma fé que eu tenho. Mas não é pela minha crença.
A Ana e a Esther, se um dia elas não tivessem entregado a sua vida a Jesus como elas já o fizeram, elas iriam para o inferno. Mas como pode? Elas nasceram, elas são filhas do pastor. Como que pode? O novo nascimento não é por parentesco. Senão eu sairia na rua, gostaria que esse fosse salvo, que aquele fosse salvo, que todo mundo fosse salvo. Mas não é dessa forma que funciona. Mas também o novo nascimento não é da vontade da carne. Não adianta qualquer esforço. Nós vemos que pessoas acham que boas obras salvam. Existe uma determinada denominação que diz que você deve entregar jornais, que você deve passar de casa em casa, você tem que anunciar o evangelho para talvez você ser um dos 144 mil que vão entrar na presença. Imagine o seguinte, se a salvação fosse por esforço, todos nós estaríamos lascados. Porque, meus irmãos, imagine o seguinte, eu já disse isso para vocês uma vez. Ao sair daqui essa manhã, você dê uma olhada naquele balcão que está lá atrás. Vocês vão ver ali mais de 1000 folhetos, bem mais que 1000 folhetos. Todos aqueles folhetos falam da palavra de Deus, folhetos evangelísticos, que continuam lá porque estão esperando mãos que estão ávidas ou que estão ávidas para poder entregá-los. Agora imagine o seguinte. Imagine que todo folheto entregue valesse R$1 na sua conta. Quantos minutos vocês acham que aqueles folhetos durariam ali? Sejam francos. Todos nós temos contas a pagar, principalmente nos dias atuais. O maior problema está em nós. Nós que somos salvos somos tão deficientes na nossa fé. Nós não nos preocupamos com as pessoas que não têm Cristo. Imagine se a salvação fosse por merecimento. Um dos homens mais ricos do Brasil em anos passados, José de Alencar, inclusive foi um dos vice-presidentes do governo Lula, se eu não estou enganado, foi o primeiro vice-presidente do governo Lula. Um dos homens mais ricos do Brasil. Ele pegou câncer. Ele teve câncer, se eu não estou enganado, no estômago. Ele, com o seu dinheiro, pagou vários tratamentos experimentais. Foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, fez 1001 coisas. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Eu digo isso para vocês por quê? Porque o dinheiro não pode nem comprar saúde, quiçá a eternidade. E ainda tem pessoas que acham que se você der sua casa, você der seu carro, você vai dar o seu salário, você pode ser salvo. Você pode entrar no reino de Deus de maneira alguma. Quantas vezes você vê nos evangelhos Jesus pedindo dinheiro? As pessoas que eram salvas, que foram salvas, elas foram porque demonstraram fé no Salvador. Então está claro que não é da vontade da carne, não importa qualquer esforço. Não importa se você vier à igreja todo domingo. Se tiver o frio de Renguiá Cusco, se tiver o calor de sei lá, como eu brinco, né, o calor senegalês aqui de Porto Alegre, não interessa, irmãos. Não é o esforço que vai fazer com que pessoas sejam salvas. Bem como João está dizendo que não é da vontade do homem. Um outro homem não pode fazer você nascer de novo, exatamente o que eu disse para vocês. Amo as minhas filhas. Elas, com a boca delas, disseram que entregaram a sua vida a Jesus. Então não foi o meu amor que fez com que elas entregassem a sua vida a Jesus. Foi a convicção pelo Espírito Santo que elas precisavam de um Salvador. Então como que uma pessoa pode nascer de novo? Ocorrerá quando você, a pessoa em questão, receber Cristo. E Deus vai operar esse novo nascimento. Versículo de número 12 vai dizer: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
Então, a pessoa que tem o poder de ser feito significa que ela não era. Simples lógica. Alguém que tem o poder de ser feito, ele não era. E aí, meus irmãos queridos, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Ele fala isso, você pode voltar lá para o capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Aqui no versículo de número 5. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como assim, pastor? Eu tenho que ser batizado? Se fosse assim, ninguém podia nascer de novo no Rio Grande do Sul no inverno. Porque imagina se eu falasse, tem que tomar um banho lá no Guaíba nesse calor. Imagina que maravilha. Não, irmãos. O que verdadeiramente quer dizer, a água é o nascimento físico. Você sabe, todos nós, quando bebês, antes de nascermos, estávamos envoltos na placenta das nossas mamães. E lá dentro tinha um líquido. Então este é o nascimento físico. Agora, quando fala que é necessário nascer do Espírito, todos nós já cumprimos uma parte. Já nascemos, já estamos aqui. Agora veja, Tito capítulo 3, versículo 5. O que vai nos dizer Tito 3,5? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 1 Pedro 1,23 vai nos dizer o seguinte: não fostes regenerados, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E finalmente Tiago 1,18, que vai nos dizer o seguinte: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pode voltar lá, Alisson, por favor. Então, meus queridos, o Espírito Santo e a palavra do Senhor são os únicos meios que produzem o novo nascimento. Todas essas questões, elas devem clarificar a nossa mente. Não é pela nossa vontade, não é pelo nosso querer. É um agir do Espírito Santo mediante a palavra de Deus. A última pergunta que nós vamos responder essa manhã: como que nós podemos entender o novo nascimento? E aqui, meus irmãos, não tem muita explicação. É preciso entendermos que é um mistério. Nós não conseguimos entender porque é algo além da nossa compreensão. Jesus vai ilustrar o novo nascimento aqui no versículo 8. Você está aberto em João 3. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Lá em São Paulo, tem uma expressão que é mais ou menos assim: se é um lugar muito longe, é onde o vento faz a curva. Vocês sabem onde que o vento faz a curva? Vocês sabem? Eu também não sei. Só que, meus irmãos, nós conseguimos sentir o que é o vento. Nós conseguimos ver aquilo que ele pode fazer. Mas nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. O agir de Deus na vida de um homem, transformando ele em nova criatura, é algo que é incompreensível ao nosso entendimento. Mas é perfeitamente compreensível àqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. Quando você fala como um salvo em Cristo, você pergunta o que significa salvação para você. Nós vamos ouvir algumas palavras tais como é algo maravilhoso, é algo incrível, mas se você pergunta como que aconteceu, ninguém sabe. Não é um pozinho mágico que é jogado sobre aqueles que nascem de novo e a partir daquele momento começam a falar da palavra de Deus. Não é desse jeito que funciona. Mas vejam, meus irmãos, nós não podemos compreender como um novo nascimento ocorre na vida de uma pessoa, mas nós podemos ver os efeitos desta conversão.
Meus irmãos, eu posso dizer para vocês aquilo que eu fui, daquilo que Cristo me libertou. Eu nunca fui uma pessoa de vícios. Eu não tinha vícios de cigarros, eu não tinha vícios de bebidas, eu não tinha vício de nenhum entorpecente. Aos olhos da sociedade, eu era considerado como uma pessoa boa. Mas dentro do meu coração, eu sabia quais eram os pecados que eu semeava. Eu sabia toda a corrupção, todo o pecado que estava dentro do meu coração. As pessoas não conseguiam enxergar. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia e me salvou, a partir daquele momento eu me tornei uma nova criatura pelo poder de Deus. O fato de eu não me relacionar com as coisas que não agradam a Deus não é por obrigação, como muitas pessoas pensam. Mas é porque eu amo a Deus. Porque eu sei os benefícios de servi-lo. Porque eu sei que não existe nenhum tipo de alegria longe de Deus. Eu sei que essa vida ela é vazia se não for para servir e viver para o meu Salvador. Os meus olhos um dia contemplarão todas as coisas que Ele prometeu. Eu creio piamente nas suas promessas. Eu creio que um dia eu verei e estarei num novo céu e numa nova terra. Eu creio num Deus que me diz que eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro, que Ele está cuidando de mim. Eu creio num Deus que diz que fiel é o que vos chama, ao qual também o fará. Eu creio num Deus que é soberano sobre todas as coisas. E essas coisas a gente não entende. É como o apóstolo Paulo diz, é uma paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo, eles podem desfrutar dessa paz. Algo que nenhum dinheiro pode comprar. Então, meus queridos, para concluir essa manhã, é de vital importância que qualquer um de vocês, sejam vocês que estão aqui essa manhã, sejam aqueles que nos assistem, é de suma importância que você nasça de novo. Que Deus faça de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas isso não vai ocorrer por pressão de ninguém. Isso só vai ocorrer quando ou se você entregar toda a sua vida para Jesus Cristo como Salvador. Eu já conversei uma vez com uma pessoa, já expliquei o Evangelho de maneira clara como está sendo explicado. E a pessoa disse assim, não, pastor, eu não quero entregar minha vida a Jesus porque eu não quero perder a minha liberdade de fazer aquilo que eu quero. Isso é um pensamento muito egoísta. Porque o que muitas pessoas não entendem é que os prazeres do mundo são transitórios. Todas as coisas que esse mundo pode oferecer, eles são passageiros. O próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, diz que o mundo passa, bem como os seus desejos, os seus pecados, as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu digo para vocês, meus irmãos, vale muito mais a pena pensar na eternidade do que pensar nos prazeres transitórios que esse mundo nos oferece. Então, o que eu posso dizer para todos vocês? Como Jesus disse, versículo 7 do capítulo 3. Importa-vos nascer de novo. Qualquer um de vocês essa manhã, ao morrer hoje, se a morte chegar a você hoje, qual vai ser o destino da sua alma? Se Jesus voltasse hoje, tem uma piadinha entre os pastores, né, que muitas vezes faziam nas igrejas. Se Jesus nos arrebatasse hoje, você ficaria feliz? Aí a pessoa diz, ficaria. Não, você ficaria não, você vai. Você tem que ir feliz, não ficar feliz. Piadinha. Mas é uma certeza, irmãos, que nós temos de toda uma eternidade ao lado do Salvador. E isso nada pode nos dar, senão a fé
em Jesus Cristo. Quero pedir a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, porque somente você e Deus é que conhece o seu coração. Na sua casa, a mesma coisa. Vocês que estão nos assistindo pela internet, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não quero constranger vocês. O meu desejo não é trazer constrangimento a nenhum de vocês, mas verdadeiramente pedir que você reflita no que é a sua vida. Talvez hoje de manhã seja você um adolescente, um jovem, um adulto, uma pessoa mais experiente na sua idade. Não importa se você nasceu num lar cristão, não importa se você frequenta a igreja desde pequeno, ou não importa se você frequentou a igreja a sua vida inteira. Se você ainda não nasceu de novo, o seu destino é o lago de fogo. É a separação eterna de Deus. Existem pessoas que acham que a Bíblia é uma fábula e que todas essas coisas são histórias para amedrontar crianças. É só você olhar nos livros de história. Quantas coisas a Bíblia já não disse que aconteceriam, que ocorreram. É só você dar uma lida na palavra de Deus, como as promessas de Deus elas se mantêm intactas. Como tudo aquilo que ele prometeu tem acontecido. Não brinque com a sua vida. Não brinque com a sua eternidade. Eu quero dizer para você que este mesmo Jesus, ele disse para Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos, a vontade de Deus é que você possa desfrutar da vida eterna e do reino de Deus. Só que essa manhã você conhece o seu coração. Se você não sabe o que é o novo nascimento, se você não sabe o que é a salvação, eu convido você. Me procura depois do culto, procura o pastor Daniel, procura alguém da sua confiança e diga: eu gostaria de saber como eu posso entregar minha vida a Jesus, como eu posso nascer de novo. O meu desejo, meus queridos, é que todos vocês, ao sair daqui essa manhã, possam crer que a sua vida está guardada no Salvador. Você não precisa ter vergonha. Como eu disse, nós não vamos chamá-lo aqui à frente, nós não vamos te envergonhar. É por isso que eu estou dando a possibilidade. Se você não quer conversar hoje, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, vamos conversar um dia. Queremos abrir a Bíblia e mostrar a você como você pode ser um filho de Deus. Eu só advirto a todos vocês o seguinte: nós não sabemos qual vai ser o último dia das nossas vidas. Não podemos achar que nós vamos ter anos para viver, quando na verdade nós não sabemos se estaremos vivos daqui a 5 minutos. Então não importa. Não importa há quantos anos você frequenta essa igreja ou qualquer uma. Para ser um filho de Deus, importa nascer de novo. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos ao Senhor que, mediante o Espírito Santo, trabalhe no coração daqueles que nesse momento estão com dúvidas em seu coração. Aqueles, ó Deus, que estão temerosos quanto ao seu futuro, porque nunca entregaram a sua vida a Cristo. Esse é o momento, Pai. Esse é o momento de poder render-se ao Senhor e clamar que Jesus Cristo fosse o seu Salvador. Que ao sair daqui essa manhã, todos aqueles que estão aqui possam ter a certeza de vida eterna. Mas não é, ó Deus, pela vontade da carne, não é pela vontade do homem, não é pelo sangue, mas é estritamente pela vontade do Senhor. E o Senhor já nos providenciou a salvação por meio de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor Deus, quebre os corações, tira toda a vergonha que impede que pessoas possam chegar a Cristo. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar para vocês brevemente o meu testemunho de salvação.
Mas antes, deixa eu só mostrar algo para vocês. Essa é uma imagem que está. Essa é uma imagem que está colocada na internet e eu achei muito interessante. Pessoas estão de um lado do abismo e Deus está do outro lado do abismo. Algumas pessoas acham que as boas obras, a religião, a filosofia, a boa conduta podem salvar, quando na verdade nenhuma dessas coisas podem levá-las a Deus. O único meio de alguém chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, João 14:6. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Então eu digo para todos vocês, aonde que vocês estão? De que lado desse abismo você está? Do lado das pessoas, achando que pelo seu próprio esforço pode agradar a Deus? Ou você está do lado do Senhor? Porém, para atravessar esse abismo é só por meio de Jesus. Então, ao terminar essa manhã, nós vamos já para o nosso intervalo. Mas como eu disse para todos vocês, mesmo no intervalo, o pastor Daniel está ali em cima, já ele vai descer. Eu estarei aqui. Conversa com a gente. Se for necessário, olha, pastor, a gente pode conversar depois do culto? A gente pode conversar um outro dia? Estamos aqui para poder ser úteis na vida de todos vocês. A vocês, irmãos em Cristo, aprendam essas coisas. Porque o dia que você tiver oportunidade para falar de Cristo, para falar de Cristo para alguém, todas essas questões, uma só passagem, 8 versículos, você pode explicar o caminho da salvação. Ok?